Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de review de uma obra muito importante para você que quer se aprofundar na história da igreja, na história da patrística, enfim. É um livro que traz a história eclesiástica, os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Uma obra do historiador e também bispo, né? Foi bispo aí de Cesareia, Eusébio de Cesareia, que viveu aí entre os anos 263 e 340, né? Então, uma obra muito importante. Eu tenho essa versão aqui publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas eu já percebi que esse material você encontra em diversas outras editoras. Eu já vi na Fonte Editorial, já vi lá na Livraria Família Cristã, acho que eu já vi na uma editora católica também. Então, provavelmente não deve mudar muito, né, o conteúdo do material. Esse da CPAD ele tem 415 páginas. Essa aqui é uma versão, uma capa anterior, né? Acho que mudou a capa. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir essa obra, tá? Aqui a gente tem algumas informações. A história eclesiástica de Eusébio é uma surpreendente síntese dos 3 primeiros séculos que se seguiram à era apostólica. Procurou o autor, através de copiosa e idônea documentação, reconstituir a história da igreja desde o início do ministério terreno de Nosso Senhor Jesus até o concílio de Nicéia em 325. É o mais importante relato da igreja cristã depois de Atos dos Apóstolos. Então aqui a gente tem um pouquinho aqui sobre o Eusébio de Cesareia, né? E aqui a gente segue com outras informações. Então vamos com o conteúdo da obra, né? Aqui tem uma orelhinha aqui para marcar a página. Eu particularmente não uso. Eu acabei rasgando aqui a ponta. Foi na minha mochila. Eu acabei rasgando aqui a pontinha. Depois eu vou até colar. A gente tem aqui uma primeira folha de rosto. O prefácio da obra, o prefácio ele é um prefácio bem detalhado. Esse material ele é dividido em livros, tá? Então, a gente tem aqui 10 livros com vários capítulos. E aqui no índice, a gente tem, olha só, tudo que esse material vai trabalhar. Então, para eventuais consultas, facilita muito. Então, por exemplo, finalizou aqui o livro 1, na página de número 46. Livro 2 começa na 47, termina na 77. Livro 3 começa na 79. E aí vai, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no 8 ele interrompe e traz o livro dos mártires, depois o 9 e o 10. Tá bom? Prefácio edição brasileira. Que tem uma breve biografia do Eusébio de Cesareia. Aqui alguns pontos importantes dos diretores lá da CPAD. E aí a gente entra no conteúdo do livro, né? Então, sempre a organização ela vai ser dessa forma. Então, a gente tem uma letra bem confortável, número da página aqui embaixo, no rodapé. Então, aqui é uma folha de rosto do livro que está sendo trabalhado. Lembrando que é dividido em 10 livros e aquele livro dos mártires, então 11. E aí a gente tem vários capítulos, né? E são capítulos curtinhos, tá bom? Os capítulos não são tão longos e aí facilita a leitura, o entendimento. Ele vai seguindo aqui meio que em ordem cronológica, começando aí do século II, né? E aí trabalha o desenvolvimento até o concílio de Nicéia, lá no ano 325. É interessante que essa primeira parte da obra, eu vou ver se eu pego aqui alguns pontos importantes, né? Olha só, o nome de Jesus, como também o de Cristo, eram conhecidos e honrados desde épocas remotas pelos profetas inspirados. Então aqui ele traz uma retrospectiva bíblica também, né? Muito importante. Olha só, a religião anunciada por Cristo entre todas as nações não era nem inesperada, nem estranha. Então ele traz aqui uma retrospectiva do Antigo Testamento, né? Aqui ele já vai adentrar a questão dos ocorridos dos tempos de Jesus também. Ele vai trabalhar um pouquinho. Então ele vai seguindo o século I, né?
crueldade de Herodes contra os recém-nascidos. Olha só, aqui já é quase na época quando Jesus nasceu. Então ele traz aqui um desenvolvimento histórico também, tá? Ele é bem detalhista, traz aqui os governantes. Lembra muito o Evangelho de Lucas, né? Essa parte. Os discípulos de Nosso Senhor. E aqui ele traz algumas informações que a gente nem encontra no texto bíblico, né? Talvez aí ele conseguiu fontes orais, enfim, outros textos que existiam na época, né? Então é muito interessante, né? Aí aqui a gente entra no livro 2, como eu disse, encerrou no 46, 47. Já entramos aqui no período aqui da igreja século I. Olha só, como a doutrina cristã se espalhou por todo o mundo. Assim, portanto, sob fluência e cooperação celestial, a doutrina do Salvador irradiou-se rapidamente pelo mundo inteiro como os raios de sol. Esse mesmo Deus agora também honrava com ritos de uma verdadeira piedade. Ele vai desenvolvendo, né? Olha aqui, os governantes dessa época, os males que sobrevieram contra os judeus, a questão aqui do Pilatos, como Pilatos destruiu a si mesmo. Então aqui tem um relato aqui da morte, né? Como foi aí o final da vida do Pilatos. Aqui o martírio do apóstolo Tiago, a respeito do imperador Teudas, a pregação de Pedro na cidade de Roma. Olha que interessante, né? Então um relato muito interessante. O Evangelho segundo Marcos. E aqui ele traz, olha só, eles dizem que o apóstolo Pedro, sabendo por revelação do Espírito que fora feito, agradou-se com o zelo fervoroso expresso por eles, edificou a escritura para que fosse lido nas igrejas. Então trazendo aqui o entendimento que o Evangelho segundo Marcos foi um relato de Pedro, né? Então tudo que a gente conhece aí sobre a autoria dos evangelhos, a gente vai encontrar aqui nessa obra, tá? Então aqui os livros de Filo que chegaram a nós, o que foi feito em Jerusalém no reinado de Nero, tá vendo? Então cada capítulo a gente tem aqui um subtítulo e aí a gente tem um desenvolvimento, uma letra confortável, uma boa diagramação. Paulo enviado como prisioneiro da Judéia para Roma, foi absolvido. Isso aqui tem na Bíblia, né? O egípcio mencionado no Atos dos Apóstolos. O martírio de Tiago, irmão do Senhor. Isso aqui não está na Bíblia, né? Tem tudo isso aqui. Então, olha só, é muito conteúdo. A perseguição sobre Nero, em que Paulo e Pedro foram honrados como martírio pela causa da religião em Roma. A morte de Pedro e Paulo, né? Então, muito interessante. E aí ele vai discorrendo, né? Saindo aí ainda no século I, as partes do mundo em que Cristo foi pregado pelos apóstolos. Então, aqui já é o após aí o ano 70, os primeiros sucessores dos apóstolos. Então, gente, tem muita informação aqui que é importante. Claro que é informação histórica, né? É um relato histórico. A Bíblia não vai dizer sobre isso, a fome que atingiu os judeus. É interessante, né, as predições de Cristo. Tiago, primeiro bispo de Jerusalém. Joséfo e das obras por ele deixadas. Então tem um relato sobre Joséfo. A quem deu continuidade ao trabalho dos apóstolos. E aí a gente tem aqui a epístola de Clemente, de Roma. A gente tem aqui sobre o apóstolo João e o Apocalipse. Nessa perseguição, diz a tradição, o apóstolo evangelista João, que ainda vivia, foi condenado a morar na ilha de Patmos, por causa do seu testemunho a respeito da palavra divina. De fato, Irineu, em seu quinto livro contra as heresias, onde trata do cálculo formado em torno do nome de Cristo, no mencionado Apocalipse de João, fala da seguinte maneira a seu respeito: mas, se tivesse sido necessário proclamar seu nome, claramente, na presente época, teria sido declarado que aquele que viu a revelação, pois não foi vista há muito tempo, mas quase de nossa geração, em nossa geração, ao final do reinado de Domiciano. Tá bom? Aqui tem os parentes de Jesus. Então, gente, tem muita coisa interessante. Eu coloco aqui as primeiras 250 páginas, eu li assim de forma muito minuciosa, né? A ordem dos evangelhos. Então, como surgiu a questão da gente colocar Mateus, Marcos, Lucas e João nessa ordem? Ele explica. As Sagradas Escrituras reconhecidas como genuínas e as que não são reconhecidas, os apócrifos. Ele vai trabalhar isso aqui. Aí ele vai trabalhar algumas heresias que surgiram, isso já no século II, tá, pessoal? Século II. Então, a partir desse tempo aqui, ele vai mostrar... Opa, deixa eu cair aqui. Minha lapiseira. Um pouquinho também saindo do século I e entrando no século II. Os apóstolos que eram casados, ele cita Pedro, Filipe, a morte de João e Filipe,
né? O martírio de Simeão, que foi o sucessor de Tiago lá como bispo em Jerusalém, enfim, ele explica tudo isso. Evaristo IV, bispo da igreja de Roma, Justo III bispo, as epístolas de Inácio, então aqui já está entrando no século II mesmo, né? Mas aí ele faz uma ponte, os evangelistas pregadores, os escritos de Papias. Então, gente, é muito relato, né? Claro que eu não vai dar para mostrar tudo. Aí aqui o livro 4 vai trabalhar um pouquinho do desenvolvimento histórico do século II, tá? Tudo que aconteceu no século II, principalmente na parte política, histórica, e como a igreja se portou mediante as perseguições, ele vai trabalhar aqui no livro 4, né? Vai citar também as heresias que surgiram nesse tempo, né? Os pensamentos errôneos. Então tem muita informação relevante aqui no livro 4. Bom, aqui nós chegamos no livro 5, página 157. Aqui também a gente vai ter já o desenvolvimento na metade aí dos anos 200 depois de Cristo, né, o que aconteceu nesse tempo. Tem relatos importantes aqui de perseguições que os cristãos sofreram, né, mortes de cristãos, enfim, e alguns outros pontos importantes, né, como os cristãos resistiam, como a palavra, como o evangelho era pregado, a importância dos mártires, né? Então, olha só, naqueles tempos os crentes realizavam milagres. Gente, isso aqui é importante, principalmente para o pessoal continuista, né? Olha que interessante, isso relato já no século II, né? Ano 250, 200 depois de Cristo. Aliás, provavelmente 150 ali, isso aqui é século II, tá? 150, 180, chegando a 200. Assim como ouvimos muitos dos irmãos da igreja que têm dom proféticos, que falam em todas as línguas por intermédio do Espírito, e que também trazem luz aos segredos dos homens para os benefícios deles, que expõem os mistérios de Deus. Esses dons de diferentes tipos permaneciam com aqueles que eram dignos até a época mencionada. Então aqui a gente tem a comprovação dos dons do período pós-apostólico, tá? Pelo que a gente percebe, né? A declaração de Irineu a respeito das escrituras sagradas, isso aqui também é muito importante. Olha só o que ele vai falar. Mateus, de fato, afirma ele, produziu o seu evangelho. Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também transmitiu a nós por escrito. Lucas, companheiro de Paulo, foi o terceiro. Depois João, discípulo de nosso Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, também publicou o evangelho enquanto ainda estava em Éfeso. Isso aqui é um relato de Irineu a respeito das escrituras. Então tem muita coisa bacana aqui nesse livro 5 inserido, tá? Muita coisa bacana mesmo, né? Aqui a gente tem uma outra prova da continuidade de dons pós-apostólico, né? Pois o apóstolo mostra que o dom de profecia devia estar em toda a igreja até a vinda do Senhor, mas eles não podem de maneira nenhuma mostrar alguém no presente, 14º ano desde a morte de Maxília, até aqui desse autor. Mas Miltíades, mencionado por eles, deixou outros monumentos em seu estudo das Santas Escrituras, tanto obras que escreveu contra os gregos e tal. Então, mais uma prova aqui da continuidade dos dons já no século II, quase chegando no século III. Olha só a questão dos cismáticos, quem foram os cismáticos, né, hereges que surgiu, a dissensão das igrejas na Ásia. Então, olha, todos concordam com uma opinião acerca da Páscoa. Então aqui tem muita coisa de doutrina também. Aqui nós chegamos no livro 6, página 200, né? A gente já entra aqui caminhando o século III, né? Praticamente aqui. Então aqui a gente vai ter Orígenes, século II e III, né? Não tem muito aqui, não tem, porque não segue aqui as informações com relação ao ano que ocorreu, né? Então olha só, aqui fala sobre as obras dele. Depois Clemente também, né? Clemente de, não sei se era Clemente de Alexandria, que o de Roma já foi, né? Então acho que é ele mesmo. O grande estudo de Orígenes devotou às Sagradas Escrituras. Então aqui tem muito relato sobre escritos de Orígenes, né? Escreveu muita coisa mesmo. Sua análise das escrituras canônicas, a exposição dele das escrituras. Então olha só, a essas notas Orígenes
Orígenes, perdão, tem um acento, acrescenta a seguinte observação sobre a Epístola aos Hebreus em suas homilhas sobre ela. O estilo da Epístola com o título aos Hebreus não possui aquela rudeza de discurso que pertence ao apóstolo que confessa ser bem comum em discurso, ou seja, em sua fraseologia, mas que essa epístola é a mais pura em grego na composição de suas frases. Confessarão todos os que conseguem discernir a diferença de estilo. Então aqui ele meio que coloca, não sabe bem quem escreveu, mas ele considera como um texto canônico, tá bom? Então aqui os comentários que Orígenes escreveu na Palestina, eu chamando o cara de esses nomes é complicado, né? Mas tá, errei o acento aqui. Aqui outras obras escritas por Orígenes. Então tem um acento aqui no I, João. Pelo amor de Deus. A perseguição de Décio. Então é muito conteúdo, gente. Tem que ler com bastante atenção para reter o maior número de informações possíveis. Bom, aqui a gente entra no livro 7, né, que é um livro também muito importante. Trabalhando um pouquinho de um período difícil aí, né? Século II. Inclusive aqui tem a heresia de Sabélio, né? Que negou a doutrina da Trindade. Ele traz aqui o relato, né? E aí a gente teve o primeiro trabalho aí dos teólogos aqui desse período, né? Para poder fundamentar a doutrina da Trindade, que muita gente acha que surgiu na Igreja Católica. Não, surgiu antes, tá bom? A Igreja Católica é século IV, né? Lá pelo ano 300, Guaraná com rolha. Aqui a gente tem mais informações. Inclusive, pessoal, aqui nesse relato, olha só que interessante que eu achei. Além dessas, há duas obras sobre promessas de quando Nepos era bispo no Egito. Ele ensinava que as promessas dadas aos santos nas Escrituras deveriam ser compreendidas mais como os judeus compreendiam. E supunha que deve haver certo milênio de luxúria sensual nessa terra. Pensando, portanto, que poderia estabelecer a própria opinião pelo Apocalipse de João, compôs um livro sobre esse assunto com o título Refutação das Alegorias. A isso, portanto, Dionísio opôs e confirmou fervor em suas obras sobre as promessas. Então aqui a gente tem a questão do milênio literal, né? Então já uma crença no que nós chamamos de pré-milenismo, né? Já no período aqui do século II, entrando aí no século III. Apocalipse de João. Então aqui há provas da autoria de João em Apocalipse. Ele traz aqui um estudo, né? Com relação a isso, uma pesquisa. Então, o livro 7 também tem muita informação da formação do cânone, muita informação histórica. E aí nós entramos aqui no livro 8, né, depois de ter trabalhado a sucessão dos apóstolos. O 8º livro traz a posteridade disso, né, já trabalhando aí lá por volta do ano 250, 260, né, mais ou menos, julgo eu, a forte perseguição que os cristãos enfrentou nesse período. Então ele vai trazer muitos mártires aqui, como morreram, os eventos de perseguição, enfim. Ele vai trabalhar muito isso nesse livro 8. E é interessante, pessoal, quero chamar a atenção de vocês, que sempre no final de cada livro, ele traz aqui um quadro cinza, onde ele vai trazer algumas explicações, né, algumas notas. Na verdade, isso aqui foram os organizadores que fizeram, né, do material. Então esse quadro cinza aqui são notas. Aí a gente termina o livro 8, tem um apêndice inserido entre o 8 e o 9, que é o livro dos mártires, que tem alguns capítulos, que vai trazer alguns homens de Deus, né, que foram mortos por conta da perseguição nesse período. É um livro muito interessante também. Tem assim, a gente percebe, né, como as pessoas elas não abriam mão, né? Não negavam a fé, permaneciam firmes, inabaláveis, sem negar o nome de Jesus, né? A fé verdadeira em Cristo, mesmo que isso custasse a vida. Então, gente, isso é muito legal, muito interessante, assim, é muito bonito, né? Aí a gente vem para o capítulo 9, que já é um dos capítulos aí derradeiros, já chegando aí nos anos 300, né? Onde ele vai trazer o fim aí, quase que o final da perseguição que aqueles cristãos sofreram, que aqui a gente tem o início do reinado
de um imperador lá em Roma chamado Constantino, né? Então ele vai trabalhar um pouquinho aqui, já entrando no século IV. Então esse livro 9 trabalha isso. O livro 10 também é a continuidade de todo esse processo, né? Já chegando aí, ele finaliza praticamente aqui por volta do ano 325, 330 mais ou menos, trazendo um pouco ainda da perseguição que tinha, mas relativamente termina aqui com um período mais tranquilo para a igreja. E aí no final a gente tem uma tabela cronológica. Isso aqui é muito importante porque você vai conseguir ver os eventos narrados aqui no livro de forma cronológica, os anos que são trabalhados, né? Então ele vai desenvolver, olha só, até aqui o ano dos 324, tá vendo? Então ele vai desde o tempo lá da igreja, os primórdios, até o ano 324. Então aqui você consegue localizar os eventos a partir dessa tabela, né? Você pode fazer a leitura lá, você vê o nome de alguém lá, você vem aqui e tenta identificar mais ou menos o ano, né, que foi trabalhado esse evento. Então aqui tem as citações dos bispos citados aí por Eusébio e autores e obras antigas também citados aí por Eusébio, tá bom? E aí nós finalizamos o conteúdo da história eclesiástica, os primeiros 4 séculos da igreja cristã. É um livro histórico, são relatos históricos que comprovam muita coisa e traz muita informação dos primeiros 350, 400 anos da igreja cristã, tá bom? Deus abençoe vocês. Na descrição do vídeo tem um link. Se você quiser adquirir essa obra, eu acho que é muito importante sim você ter esse material para enriquecer ainda mais os seus estudos da história da igreja.